e o nosso segundo Congresso Internacional de Pesquisa e Pensamento sobre a América Latina. Eu sou Gustavo Menon, professor da Casa, do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, e para essa primeira mesa redonda na tarde de hoje, contemplaremos o eixo temático de questões étnico-raciais, de gênero e religiosidade na América Latina. Desde já, peço a todos os nossos colegas, a todos os participantes da atividade, que coloquem seus celulares no modo silencioso. Além disso, reiteramos os nossos agradecimentos a toda a comissão científica, comitê que ajudou a organizar esse grandíssimo evento, e um agradecimento especial ao conjunto de professores e professoras que se dispuseram a estar conosco ao longo dessa semana. Também reiteramos os nossos agradecimentos aos monitores do Congresso Internacional e a todo o nosso corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Para que possamos iniciar as atividades, convido a compor a mesa a professora moderadora do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, professora doutora Ronilda Ribeiro. Convido também a compor a mesa o professor doutor Kazegatu Chukuru Tupinambá. E, por último, também convidamos e saudamos o professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor da Universidade Estadual Paulista. De imediato, passamos a palavra à coordenação da mesa, professora doutora Ronilda Ribeiro. Boa tarde. Eu saúdo os primórdios da existência, saúdo o Criador, saúdo o sol nascente, saúdo o sol poente, saúdo as encruzilhadas, saúdo a ancestralidade desta casa, saúdo a ancestralidade de cada um de nós, saúdo o Ori, eu superior, de cada um de nós aqui presentes, e saúdo Exu, Senhor dos Encontros, Olodjó, Senhor do Hoje, Senhor do Tempo, que nos favorecem neste encontro de compartilhamento de saberes e sentimentos. Muito obrigada por estarem aqui, desculpe o atrasinho. E nós estamos num dia de festa. Esquece de Natal, Ano Bom, esquece. O dia de festa é hoje, porque nós temos aqui a felicidade de contar com a presença de dois importantes porta-vozes dos grupos não brancos, de grupos não brancos do Brasil. Tá? Na voz deles, a gente ouve a voz de muitos. Muito obrigada. Quem começa, você ou ele? Quer começar? Ele prefere que você comece. Você se apresenta, por favor. Tá ok, me apresento. Tá ok, tá ótimo, Rony. Bem, boa tarde, meu nome é Juarez Xavier, eu sou professor da Unesp, tenho trabalhado com um tema específico de estudo do Estado, né, graças a Rony, desde 95 me acolheu no Prolan, desde lá eu estudo a questão fundamental do Estado, interrelacionado à questão racial. Ela já fez todas as saudações necessárias, né, só reforço aí com os meus irmãos do Dudu, a Templos dos Orixás, né? E seguimos aí na luta pelos enfrentamentos necessários. Eu quero falar um pouco da pesquisa recente que eu terminei agora com a professora Débora Jeffrey, do grupo de pesquisa GEPALI, da Unicamp. Eu trabalho com dois temas importantes nesses últimos anos. Um que eu chamo de aniquilamento racial, o que nos parece fundamental compreender, porque há, na minha opinião,
uma incompreensão sobre a natureza e a dimensão do racismo no Brasil. As pessoas têm enorme dificuldade de compreender que o racismo é o aniquilamento racial. Ele implica o aniquilamento. Então, nós estamos trabalhando com essa frequência, que politicamente é importante para aquilo que nós estamos discutindo. E uma segunda questão importante é como o Estado mobiliza mecanismos para poder executar esse projeto de aniquilamento racial. Essa pesquisa que nós terminamos recentemente tem esse foco central. A partir daí, gostaria de apresentar o que nós chamamos de pré-condições da Organização dos Estados na América Latina. De 95 a 2004, eu estudei a inter-relação das culturas iorubás, Brasil, Cuba e Nigéria. Nossa ideia central era ver como o Estado, a partir da construção de um mecanismo, de um dispositivo de persuasão, implicava esse mecanismo de execução. Então, para nós era importante entender as pré-condições da Organização dos Estados na América Latina. Não é um problema especificamente do Brasil, dos Estados na América Latina. Trabalhando com dois pressupostos. Um de Fanon, que vai discutir que todo o processo de colonização é a negação do reconhecimento da humanidade do outro, e, a partir daí, provoca todas as ações, brutalidades e violências que implica a colonização, e brutalidade no sentido que o Attila Mbembe dá isso, né? É a destruição sistêmica. Destruição sistêmica é diferente de violência, muito diferente de violência. E um segundo pressuposto é do próprio Attila, quando ele vai discutir que a escravização na América implicou três fenômenos importantes: a questão do apartheid, a questão do racismo e a questão da subcidadania. Então, a partir desses pressupostos, nós pensamos os mecanismos que instituíram os Estados na América Latina. Nós estamos trabalhando com três mecanismos. O primeiro é o que nós chamamos do conceito de descartabilidade humana construída nas Américas. Não era um problema de violência pontual contra as populações indígenas ou africanas. Era um processo de descartabilidade. Não considerando seu conceito de humanidade, não considerava como sendo digno de existência. Criou-se um conceito de descartabilidade. Se você pega, por exemplo, todos os dados de violência sistêmica na América Latina são assustadores. Assustadores e naturalizados. Os dados do Brasil, por exemplo, dão um pouco desse sistema. Nós temos no Brasil cerca de 60 mil homicídios violentos por ano. O Brasil é o país que mais mata negros, mais mata pobres, mais mata indígena, mais mata gay, mais mata lésbica, mais mata trans, mais mata mulheres, como outros países da América Latina. O elemento fundamental dessa descartabilidade humana é a interseccionalidade, gênero, classe social e raça. Um terceiro fator importante é a questão do apartheid, que não é um problema apenas de espaços diferentes. O apartheid faz parte da nossa lógica, da nossa compreensão como pessoas nascidas na América Latina. O apartheid no sentido de espaço de ser e espaço de não ser. Pego mais uma vez São Paulo como exemplo, mas não é um fenômeno só de São Paulo. É um fenômeno das principais capitais da América Latina. São Paulo, por exemplo, no centro dela, os dados mostram que a expectativa de vida é de cerca de 80 anos. No centro de São Paulo. Na periferia de São Paulo é de 50 anos. Isso é o apartheid. Isso é o apartheid, esse processo de criar mecanismos diferenciadores de se acessar o exercício da cidadania. E, por último, a questão da subcidadania. Nós, que somos da classe média, gostamos de dizer que nós somos defensores do Estado democrático e de direito. Só que o Estado democrático e de direito não vige para toda a sociedade. Ele não vige, por exemplo, nas favelas, não vive nos mucamos, não vive nas populações remanescentes de quilombo, não vive nas populações indígenas. A ideia de subcidadania também está presente na forma de organização política social do Estado brasileiro e dos Estados latino-americanos. Então, são essas três pré-condições que inauguram os Estados a partir do século XIX na América Latina. Descartabilidade humana, apartheid e subcidadania. Isso funda as instituições materiais e imateriais no Brasil e na América Latina, funda todas as instituições culturais, as instituições políticas, as instituições religiosas, funda, estrutura todas elas
O mecanismo de estruturação dessas organizações se dá a partir dessas três lógicas e replica isso no cotidiano. Vou pegar um exemplo. Fundou todas as instituições de ensino superior na América Latina, a partir do racismo científico do século XIX. Todas. Estruturou todas as instituições de ensino superior na América Latina no século XIX. Estruturou o mecanismo de segregação das universidades do ensino superior no século XX, estruturou tudo isso. Né? O Levante de Córdoba, na década de 10 do século passado, era um pouco o retrato do enfrentamento a esse tipo de modelo que se deu na Argentina naquele momento, né? E replica essa brutalidade em todo o processo. No ensino superior, implica a concepção epistêmica, implica a concepção teórica, implica a concepção metódica. Essas pessoas, esses povos que eram objetos de estudo, quando chegam na universidade como produtores de conhecimento, não são reconhecidos como tais, não são reconhecidos pela instituição, né? E tem um problema que implica a forma de se pensar a universidade do ponto de vista da sua suposta neutralidade axiológica e epistêmica, né? Que é uma fabulação do ensino superior na América Latina. Instituídos esses mecanismos, eles formam os dispositivos, e é aí que eu entro no debate que nos interessa. Ele implica a fundação, estruturação e replicação da violência nos dispositivos de coerção e persuasão. Quais mecanismos de coerção? O enfrentamento da violência, as chamadas polícias militares, guardas nacionais, o processo de judicialização, todo o processo de judicialização, de encarceramento e aniquilamento. Todo dispositivo de coerção é fundado, estruturado e replica esse processo de violência sistêmica. E também nos mecanismos de persuasão, em especial aqueles mais importantes no século XIX. O ensino superior, todo ele fundado a partir do racismo científico, todo ele, né? A mídia, a comunicação, o jornal, né? E o processo de educação. A partir daí, nós estamos discutindo a questão do impacto disso para as populações originárias e dos povos tradicionais. O mecanismo da violência da coerção, ela é justificada pelo mecanismo da persuasão. E aí é que entra o debate que nos interessa sobre a questão religiosa e das tradições. As tradições criaram um mecanismo, na nossa opinião, na pesquisa que nós fizemos nesse período, criaram um mecanismo de blindar tais povos. Não é apenas um problema de subjetividade das populações negras ou indígenas. Elas reconstituem seus universos simbólicos, políticos, sociais, como um mecanismo de resistência à brutalidade e à violência. E quase as pessoas não sacam isso, não se dão conta disso. Acha que a ação das tradições dos povos originais ou dos povos africanos que resistiram no Brasil é apenas um penduricalo civilizacional, e não é isso. Foi um instrumento importante de resistência desses povos na sobrevivência diante do aniquilamento. Isso é extremamente profissional, isso é importante e fundamental. Não são apenas contas, não são penas, né, não são adereços, são mecanismos que permitiram a esses povos a sobrevivência diante de toda essa brutalidade. Na pesquisa que nós desenvolvemos, a gente está trabalhando com 4 mecanismos importantes das tradições, tanto dos povos originários como dos povos tradicionais, que nos parece importante como mecanismo de resistência à brutalidade. Quanto tempo tem, Daniel? Ah, não está controlando. Então tá bom. Então falta meia hora ainda, é isso? Falta meia hora. Nós estamos trabalhando com 4 mecanismos que nos parecem importantes do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista do que nos interessa politicamente. Há uma necessidade, para que a gente possa compreender essas 4 dimensões, de fazer mudanças, por exemplo, na dimensão epistêmica de produção de conhecimento nas universidades. Ainda vige uma ideia que não compreende a importância desses complexos como uma visão de mundo disruptiva, que é o contraponto daquilo que nós fazemos na universidade. E, para isso, tem que ter abertura, disposição para sentar e compreender isso. Não como um mecanismo de menor valia no processo de produção de conhecimento, mas um conhecimento válido, extremamente importante. Por exemplo,
Nós podemos descartar todo o conhecimento e aprendizado da CUFA na sobrevivência à brutalidade na periferia do Brasil? Não podemos. Inclusive, é o espaço mais qualificado para discutir sobre a questão da sobrevivência. Olha, é tão importante o troço da CUFA que nós não paramos para discutir como é que não morreram tantos pobres e miseráveis na periferia do Brasil, no período da pandemia. Eu não tenho dúvida que a CUFA foi mais importante que as ações institucionais. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Tem até quem pesquisa isso, depois ela poderia falar a respeito disso, que é a Laís. Então, mudar essa percepção. Mudar a percepção, por exemplo, da produção teórica. Né? Nós ainda trabalhamos com aquela divisão que Hegel fez lá atrás, da hierarquização da forma de produção de conhecimento, científico particular e singular. Hoje, se você não lança a mão dos conhecimentos particulares e singulares, você não conhece a realidade na sua totalidade e vive naquilo que nós fazemos na Torre de Marfim da universidade. Né? Não compreende os novos mecanismos teóricos de produção de conhecimento que têm validado a sua importância, como, por exemplo, o hip-hop, como, por exemplo, o funk. São espaços importantes de produção de realidade, importante da realidade política social. Não entendem os mecanismos metódicos que faz com que hoje nós que estamos na universidade estejamos fazendo mais autoetnografia do que propriamente um estudo distanciado da nossa realidade. E, por fim, ainda trabalha com a fabulação de que a universidade produz conhecimento a partir de uma neutralidade axiológica, científica absoluta. Então, levando em consideração, tem 4 dimensões que nos parecem importantes para serem discutidas. A primeira, entender que tais tradições constituem uma visão de mundo que é disruptiva em relação à prática cotidiana que nós temos na sociedade moderna. Entender isso é fundamental. Não é um penduricalho, não é um ponto qualquer fora de um debate, de uma discussão mais ampla. É uma visão disruptiva, contrária, de ruptura com esse modelo que nós temos. Entender isso é fundamental, porque foi isso que permitiu que se constituísse bolhas civilizatórias que permitiram a esses povos sobreviverem no Brasil e na América Latina. Uma segunda questão importante, nas relações interpessoais. Pessoalmente, eu acredito o seguinte: seria legal se nós que estudamos esse universo compreendêssemos que, ao entrar nesse universo, nós estamos recuperando a capacidade de reconhecimento dos povos que há 500 anos não têm a sua humanidade reconhecida na América Latina. Isso é importante para os povos negros e indígenas. Importante recuperar a dignidade e o reconhecimento da sua humanidade. Isso é fundamental. E é fundamental também para o pesquisador branco entender que ele, como beneficiário dessa política genocida, precisa baixar a bola. Entender que esses complexos são importantes e, quando se aproximar desses complexos, se aproximar com respeito, com reverência, com cuidado necessário diante daquilo que permitiu a sobrevivência de milhões de pessoas na América Latina. Fundamental. Uma terceira questão importante: tais espaços produzem questões fundamentais. Entre elas, o que eu acho mais importante e fundamental é o compartilhamento de conhecimentos intergeracionais. São espaços onde estão os velhos, os jovens, o preto, o branco, o cor-de-rosa, o amarelo, o verde escuro, o verde claro. São espaços multidimensionais que podem permitir, a partir desse processo de compartilhamento, uma visão muito mais rica, muito mais inovadora e muito mais transformadora. E, por último, esses estudos permitem que a gente possa compreender que esse espaço de não ser criou um novo espaço de ser. Eu acredito, sinceramente, que a preservação desses espaços são núcleos civilizacionais para educar a sociedade que está num processo de decadência moral, política e espiritual. Tais espaços permitem a possibilidade até de reeducar as pessoas numa nova perspectiva, numa nova visão, que implica, na minha opinião, a ruptura com o modelo de Estado patriarcal, segregacionista, capitalista, supremacista, racial branco. Esses espaços, na minha opinião, é o contraponto desse modelo. Enquanto você tem um espaço do não ser propiciador do aniquilamento racial, você tem um espaço do ser
crítico desse modelo que retroalimenta essa barbárie. E é nessa perspectiva que nós temos estudado, pesquisando e orientando nossos trabalhos. Obrigado, Rony. A conquista acadêmica é importante, né? Mencionar a tua conquista acadêmica. A Rony pediu para que eu lembrasse que, atualmente, eu sou vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp em Bauru, e, a partir do dia 22, serei diretor dessa faculdade. É isso. É isso aí, Juarez. Vamos ouvir o Cazé e depois a gente comenta, tá? Eu ia expor a imagem aqui. Alguém pode ajudar? O que você quer? Colocar a imagem. Você ajuda ele aqui, por favor? Porque também é muito importante, né, a gente ocupar espaços, né, no sistema universitário, né? Não, em todo esse sistema educacional, né? É muito importante. A gente, depois de tantos anos, tantas décadas, eu percebo que a gente ainda transita na brecha, né? Quando a gente consegue uma brecha estreita, a gente já fica contentinho, e às vezes depende de uma pessoa, aquela pessoa falece e acabou. A sucessão é um problema muito sério também. Isso é uma coisa assim legal. Assim, é bom ter trabalhado com a Rony, enquanto o Cazé está resolvendo ali, tecnológico. Né? Tem um astrofísico chamado Alan Ribeiro. Ele recebeu recentemente um reconhecimento de qualidade de pesquisa pelo CNPq. É um jovem professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Aí, quando ele foi receber o prêmio, ele falou uma coisa muito legal, que tem sido importante para mim. Ele falou assim, eu tenho inveja dos meus colegas pesquisadores brancos, que eu gostaria de chegar na universidade, dar aula, ir para o meu laboratório, fazer minhas internacionalizações, gostaria de fazer isso. Mas eu não posso fazer isso, porque eu estou na comissão de heteroidentificação, eu estou nas comissões de acolhimento, estou na comissão de moradia do restaurante universitário, estou na comissão dos auxílios, nas comissões e tal. Né? E eu estou em todas essas comissões, em todas elas. Né? Então, ocupar espaço é legal, mas eu tenho inveja negra. O pessoal fala de inveja branca, né? Tenho inveja negra dos meus colegas que podem fazer isso, que eu não consigo fazer porque estou na gestão. Fica para outra encarnação, Juarez. É que a gente usa muito a imagem porque a gente conversa muito com pessoas que não dominam a escrita, né? E de vez em quando tem a questão da acessibilidade. Mas não precisa, não deu. Fica melhor assim. E falar que isso aqui, ele é parente nosso, é Terena, viu? Saudação ao nosso parente aqui, que trabalha aqui na USP. Bom, então eu vou começar, não precisa da imagem, não. Bom, a gente começa, quando a gente começa uma roda de conversa lá em Olivença, Ilhas Bahia, a gente sempre começa a pedir autorização para os encantados da natureza para poder caminhar. E é isso que eu vou fazer aqui. Pé, poranga, ó, ixerra, ó, taperecoi, pé, raia, amoiandé, ierecoabiandé, ramui, ibaé, poeira, Olivença é minha terra, Tupinambá é minha nação, maracá é o instrumento de luta e devoção. Iolelei, rai, ra, olilai, olelei, rai, ra, olilai, aueriquecaturete. Aí a gente pediu autorização para os encantados, e aí podemos começar, né, e dizer aí, catocaruene, e me botaram o pacatuana para o peu pacatu. Uma coisa que, quando falo de povos originários, boa parte de nós, e eu vou seguir esse caminho que o Juarez falou, só que o termo que nós, do movimento indígena, usamos é etnogenocídio. São 524 anos de etnogenocídio. E eu vou tentar abordar aqui quais são essas razões do etnogenocídio. E uma das principais razões é a nossa forma de ser. O pacatu é pronome neutro, desculpa aí. Em Tupi, a gente usava pronome neutro. O pronome neutro não é uma invenção da academia.
o pronome neutro é uma invenção das camadas populares indígenas, pessoas negras, pessoas do povo, né? A gente não tem preguiça epistemológica. É ou não é, é ou não é, é o homem ou não é. O pacatu já é um pronome neutro. Quer dizer, todas as pessoas que possam ser assim classificadas. E essa forma de ser, eu vou insistir muito nessa tecla, é uma das razões pelas quais nós somos perseguidos. Iane aramasui chukui amoará. Nós já somos um outro mundo possível. Essa primeira faixa aqui é do movimento zapatista. Viva o movimento zapatista. Aqui é do movimento Mapuche, do Chile e do México. A da ponta é a bandeira da unidade latino-americana. Nós já somos um outro mundo possível, e por sermos um outro mundo possível, essa é uma das razões principais de nós sermos perseguidos nessa grande Abya-Yala. Por que essa perseguição ocorre? Porque é insuportável para aqueles que estão no poder, como diz o Juarez, saudar o Juarez, o prazer. A gente conversou um pouquinho lá, a gente se conhece, né? Eu estava aqui quando o Cabral chegou, ele veio um pouquinho depois, mas chegou aqui também. A gente conhece desse tempo. É claro que a gente conhece pelas almas gêmeas de luta, tá certo? E agradecer à professora Nilda aqui também pelo chamado. É isso. Então, nós já somos outro mundo possível. Eu moro num território, eu ia mostrar agora a imagem de um rapaz chamado Mascarrado. Mascarrado foi decapitado. Ele foi cortado no facão. O território não está demarcado. A polícia que mais mata é a polícia baiana, né? É a que mais mata nesse país. Esse que eu estou com a imagem dele aqui, eu considerava ele meu filho espiritual. Mascarrado, sim, ele foi no crime, voltou para o movimento, ele estava nas periferias de Ilhéus, voltou para o movimento e dizia: Cazé, meu velho, se a gente não destruir o capitalismo, a gente nunca vai ter terra demarcada. E se nós não tivermos terra demarcada, não existe garantia nenhuma. Mascarrado não sabia ler nem escrever. Mascarrado nunca leu Marx, nem leu Bakunin. Mas na experiência de vida dele, ele resumiu assim: se nós não fizermos contraposição àquilo que está nos matando, e o que está nos matando é justamente aquilo que nos impõe. O meu território já são 30 pessoas mortas. Se mata indígenas, pessoas pretas, esse país a rodo, essa América Latina a rodo. E quais são as razões? Eu vou falar na perspectiva dos povos originários. É um genocídio, é um etnocídio. Uma das razões é acabar com a nossa forma de ser. Muita gente fala, Juarez, vocês indígenas é folgado. Eu falo, sou mesmo. Vocês indígenas não gostam de trabalhar. Eu respondo, não gosto mesmo. Se você gosta, azar é seu. Você que se lasque para lá. O problema é seu, se você gosta. Vocês indígenas são muito desorganizados. Se é essa a sua organização, eu não quero, não. Pode ficar com ela. A gente não quer a Berrine para a gente, não. Pode ficar com a Berrine. A gente quer ficar com a mata. Né? Então, veja, desde as cartas de Anchietas, a carta de Nóbrega escreveu que nós, indígenas, também temos a maldição de Cã. Né? Quem é o Cã? Filho amaldiçoado por Noé, e que foi povoar, o filho de Cã, que foi povoar o resto do mundo, né? O resto do mundo, como eles usam. E aí seríamos nós, os povos pretos, nós éramos também, com muito orgulho, chamados de negros da terra, os pretos da terra. Né? Tem aí meu livro, Leitura Italiano, um livro que eu escrevi há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás eu estou falando que São Paulo nunca foi uma cidade branca, sempre foi de maioria de negra e indígena. Né? E, por vezes, é negro e indígena. Eu ia mostrar uma imagem brilhante aqui para vocês, de um parente meu, que ele é preto. Ele é preto, ele é indígena. Eu tenho muito orgulho, na Bahia, você ter pessoas pretas que são indígenas. E você ter na aldeia pessoas pretas e ter nos quilombos pessoas indígenas. Né? E qual que é a lógica? A lógica é do enfrentamento. É o enfrentamento cotidiano. É combater formas de ser que mexem com a organização desde o período colonial. Uma das tarefas desde o século XVI, XVII e XVIII, se você vê os documentos históricos, é combater formas de ser colonial. Tem uma carta de Gandavo, de 1578, ele diz assim: não se encontra na língua tupi F, L e nem R. Portanto, esses povos não têm lei, não têm fé e não têm lei, fé e rei. Eu acho isso maravilhoso. Tudo que me criticam, eu gosto.
por mais incrível que pareça. Então, as críticas de como, historicamente, desde o colonialismo, depois do Estado o Império, depois da República, que atribuem a nós, das camadas populares, são críticas para combater formas de viver. Minha gente, esse livro, eu volto a insistir, eu escrevi há 30 anos atrás, é na máquina de escrever, viu? E tu aí com preguiça de escrever. Eu sou filho de indígena, pai e mãe analfabeto. Eu trabalhei com a população negra indígena na cidade de São Paulo, no período, que é o século XIX, que você não tem foto. É 30 anos atrás. Ela não se escrevia. Ela não escrevia. Todas elas já estavam mortas. Como que eu fui achar essa população preta e indígena na cidade de São Paulo no final do século XIX, no começo do século XX? Pelo Código Penal. Tudo que a polícia combate somos nós. É o nosso estilo de vida. A lei antidrogas, o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Durma-se com isso na cabeça. Como que pode você viver num país que tem a terceira maior população carcerária do mundo? Como que você pode conviver num país como esse? E quem é essa população carcerária? São a boa parte formada por jovens que dizem que está no caminho das drogas, mas que são jovens que estão nas periferias, nas quebradas, vivendo de acordo com aquilo que é possível viver. Enquanto existia a lei, e pior que no governo Dilma que essa lei foi colocada, isso que dá raiva, né? Isso que dá raiva, está entendendo? Então, quando você... Uma das razões e uma das teses que a gente sempre levanta aqui, em que, se tratando dos povos originários, eles nos matam, eles nos perseguem, para acabar com formas de viver que não combina com o colonialismo, como não combinava no Império e não combina com a República. Por isso que nós falamos que nós somos naturalmente contra-coloniais e contra o capitalismo. E aí é que o Juarez falou, né? Quando o indígena, né, o Juarez, que está na academia, fala isso, ninguém gosta. Eles querem que a gente fale sobre pintura indígena. Casé, você faria uma palestra sobre pintura indígena? Posso até falar, mas vou falar do capitalismo, do colonial capitalismo. Pode? Você poderia fazer uma palestra sobre afetividades, amores e desejos dos indígenas do século XVI? Posso até fazer. Seria um belo tema. É um temaço, né? Mas meu povo está morrendo. Né? O povo está morrendo. Não tem terra demarcada o suficiente. Em janeiro, Nega Pataxó, meu amigo, essa novelinha da Rede Globo, essa desgaste de novela chamada Renascer, estreou em Ilhéus. Né? Ela estreou na segunda, no domingo, Nega Pataxó tomava um tiro no peito por causa de um grupo miliciano armado, criado em Ilhéus e agora está ocupando toda a região, que é Invasão Zero. Moleque de 19 anos deu um tiro em Nega Pataxó, que já está solto. Né? Ele é filho de fazendeiro. Então, veja... E por quê? Porque nossa forma de ser não bate com a forma colonial e capitalista. Para que índio quer tanta terra se ele não produz? Não é para produzir mesmo. E pare de encher nossa paciência. Ah, mas para que você quer tanta... Demarcação de terra não é igual à reforma agrária. Viva a MST, viva as ligas camponesas, que querem pegar as terras produtivas para torná-las produtivas novamente. Demarcação de terra indígena é preservar a natureza. É porque nós somos a terra, nós temos uma relação de pertencimento. Como que você vai viver num sistema capitalista quando você fala minha relação da terra é com pertencimento? É de encantamento, é de encantaria. Não é necessariamente para colocar uma roça. Lá onde eu moro, lá em Ilhéus, Olivença, vai lá um dia. Mas não é para ficar, não, viu? É só para visitar. Vai lá um dia para você ver. Lá a gente vive bem. Eu estava falando para o parente Tarena, a gente canta a música assim. A vida estava tão boa, para que mandou me chamar? Eu estava no Jurema, tomando Jurema. Eu bem que não queria vir, para que você me chamou? Eu sou Tupinambá, eu sou de Aruanda, eu sou... A gente tem um monte de música que a gente fala assim, a gente não está querendo estar aqui. E olha que eu também não quero não, mas eu gosto de vocês. Mas essa cidade é ruim de se respirar. Então, essa forma de ser das pessoas indígenas, das pessoas quilombolas, quando você vai no quilombo é muito parecido, está entendendo? De não baixar a cabeça, de termos a nossa sabedoria, nossos saberes, de termos a nossa arquitetura, né? De termos a nossa ciência,
Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência. Ó Tupã, por que será? Tem a ciência divina no tronco da Jurema. Nada contra a ciência, mas a gente fala direto entre a sabedoria ancestral e o conhecimento acadêmico, a gente fica com a sabedoria ancestral. Isso é ousadia. Isso não bate com um sistema chamado capitalismo. Ah, então vocês são oficialmente contra o capitalismo? Também não. A gente não precisa usar uma camiseta de Karl Marx ou de Bakunin. Na ditadura militar, qual é o maior número de pessoas mortas? O de indígenas. Por que a ditadura militar matou 8 mil indígenas? Porque a gente não precisa fazer oposição política e ideológica clara. Claro que a gente para uma pista, quando a gente para uma pista, isso é a resistência. Mas a nossa forma de ser, como Juarez disse, em si já é uma resistência. A gente está vivo há 524 anos, nós estamos vivos há 524 anos, apesar das perseguições, porque nós existimos espiritualmente na nossa forma de ser, de cantar. Né? Quando você vai numa aldeia, todo mundo vai tirar onda da sua cara. Porque a gente é assim, a gente é piadista, fazer o quê? Eu não consigo. Aí, antes de você chegar, alguém falou que quando você chegar, você vai ficar em cima da mesa. Falei, aonde? A gente não perde nenhuma piada. Por quê? Porque nós somos assim. Essa chamada picardia, eu falava isso com o finado Zé Celso Martinez, né? O Zé Celso Martinez começou a assumir a indianidade dele, lá em Araraquara, porque ele falava assim, eu tinha uma avó, casa que é igualzinho a vocês. Ela vivia tirando onda na nossa cara. Né? Então, essa forma de ser, ela é autonomista em si. É autonomista em si. Nós sabemos fazer muitas coisas sem precisar do conhecimento. E a segunda razão, vou falar baixinho, é um segredo, viu? Não conta para ninguém. O Brasil foi invadido. A América foi invadida, 12 de outubro, porque se comemora o Dia das Crianças, de Nossa Senhora de Aparecida, em 12 de outubro se lembra a invasão da América. 22 de abril, por que não se fala da invasão do Brasil? Se comemora Tiradentes. Né? O presidente de Portugal, quando o presidente de Portugal admitiu, nós invadimos o Brasil, e nós usamos a escravidão. As pessoas ficaram, nossa, um Kazangatum, um Juarez, quando fala, ninguém dá valor. Agora tem sido o presidente de Portugal, em abril, reconhecer os crimes da colonialidade e o colonialismo. Então, essa invasão gerou e gera morte, gente. É morte. É expoliar a terra. Trata-se de expoliar a terra. Se a gente não toca nesse assunto, é na América Latina inteira. É matar. Ou indígena, você vai se converter, então você vai virar cristão, você vai virar neopentecostal, então você vai entrar no partido, você vai para o Estado, você vai ganhar uma bolsa, você vai fazer pós-doutorado lá na França. Você topa indígena? Não. Eu quero fazer a luta. O que a gente chama de etnocídio? Quando você aceita certas coisas e tem vergonha de ser indígena, tem vergonha de falar da sua luta. Isso é o etnocídio, a morte étnica. E aquele que fala, não, vou resistir para a demarcação do território. Isso é o genocídio. Por isso que a gente fala que são 524 anos. O Estado brasileiro não tem terceira via para os povos originários. Na América Latina como um todo. São duas vias. Ou você, indígena, se civiliza, entre aspas, se catequiza, o etnocídio, aceita fazer meagem, aceita produzir no sistema capitalista, na produção agrícola, ou você morre. Não tem terceiro caminho. Isso é o histórico. Né? Aquela sua avó pega laço a dente de cachorro. Quem aqui não tem uma avó pega laço a dente de cachorro na história? Todo mundo fala, eu tenho. Então, é uma menina de 13 anos, 14 anos, que ela foi violentada. É a história da violência sexual das pessoas, dessa menina. Essa é a avó, pegar laço dentro de cachorro. Né? E aí, Juarez, o que é interessante, muita gente fala assim, Casé, eu consigo encontrar a presença da cultura negra na minha cultura. A cultura indígena eu não consigo. Tu é cegueta. Anhangabaú, Paissandu, Butantã, Itaquera, e estou falando de nome. O que tu come na festa junina? Está comendo comida de índio, né? O coco, olha o coco, canavia, quero ver laborar, canavia, a base do forró, né? Mas eu não consigo encontrar.
É claro que não é para tu encontrar, meu amigo, minha amiga. Ninguém nasce pobre nas cidades, nas periferias, porque Deus quis assim. Nasce pobre porque são pessoas negras, descendentes de pessoas negras e indígenas, espoliadas da terra. Se a gente não começar a falar isso, o que a gente está fazendo na academia? Né? As pessoas... Você não pode saber de sua bisavó indígena, porque você vai falar, então, se eu tenho uma bisavó indígena, é porque eu tinha direito à terra, e por que não tenho mais? Juarez, metade dos meus parentes, metade não, quase a metade dos meus parentes que moram comigo em Olivença, na Bahia, já morou em São Paulo, Itaim Paulista. Aí, no segundo mandato do governo Lula, houve um retorno. O que vocês falam de migração nordestina, a gente fala de diáspora indígena. Houve um retorno, aí o parente chegou, eu sou indígena também. O meu parente Terena, anda comigo depois dessa palestra pelos botecos da cidade de São Paulo. Eu tiro o cocá, vou tirar o brinco, você vai ver como as pessoas reconhecem. Parente, eu também sou do Ceará, sou da Bahia. Aí você fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Volta para a terra. Olha o perigo, esse é o perigo. Por isso que você tem que pagar a presença indígena na sua formação de alma, de espírito, para também não ser ousado como a gente. E vocês resistiram, resistimos. Não vou ficar falando da resistência, mas teve Confederação Tamoia, cerco de Piratininga, quase o Piquerobi matou a Anchieta, não conseguiu, que tristeza. Tristeza que eu digo, não queria a morte de ninguém, de forma alguma. Clóvis Moura, eu sou fã de Clóvis Moura. Revoltas em São Paulo, rebeliões da senzala. Olha o documento que Clóvis Moura traz. Outras vezes, os escravos negros juntavam-se aos índios para praticarem desordens. Uma delas era destruir a forca, que ficava na Praça da Liberdade. Várias vezes, as autoridades reverberavam a atividades dos negros da terra e negros de Guiné. Negro de Guiné é o vindo da África, os negros da terra são indígenas. Né? E por isso que, quando você vai na Bahia, você vai ver que isso é de fato. Você vai ter indígena preto e você vai ter preto indígena. Né? Porque havia no cotidiano. Né? Tem lá vários casos. E aí, finalizando aqui, isso é na América Latina como um todo. Tá certo? E aí eu vou finalizar com Silva Riviera Cusicanqui. Que é uma historiadora, é a intelectual indígena que mais me influencia. Assim, eu não conheço pessoalmente, mas se alguém conhecer, ela fala, tem um rapaz tem um indígena lá no Brasil que é seu fã, eu sou fã. Olha que ela fala da decolonialidade, olha o que o Juarez falou. Desde os tempos coloniais se deram o processo de luta anticolonial. Sempre teve resistência indígena e negra nessa história, rapaz. Deixa eu perguntar aqui, me cite o nome de uma liderança indígena da história do Brasil do século XVI, XVII e XVIII. Tenho certeza que você não vai saber, a maioria não vai saber. Ambere, Cunhambebe, Coaquira, Guaxubé. Cite o nome de uma liderança indígena do século XVI, XVII. Teve a Confederação Tamoia, 16 anos de guerra, de resistência. Né? Desde os tempos coloniais se deram o processo de luta anticolonial da população indígena e negra. Em troca, o decolonial é uma moda muito recente que, de algum modo, usufrui e reinterpreta esses processos de luta, mas creio que os despolitiza, posto que o decolonial, para ela, uma mulher indígena, é um estado ou uma situação, mas não é uma atividade para eles. Né? Não implica uma agência, nem a participação consciente. Leva a luta anticolonial na prática, nos fatos, de algum modo, deslegitimando todas as formas de coisificação e do uso ornamental do indígena que faz o Estado. Está dando um pau no decolonial, que virou moda. Né? A gente não quer cumprir cota, né? A gente quer falar essas coisas que a gente estuda, nós somos doutores. De vez em quando eu falo, ninguém acredita, mas eu sou também. Pela FAUSP aqui. Né? Fiz o pós-doutorado na psicologia da Unesp. A gente fala, ninguém acredita, porque querem que a gente... As relações da dinâmica dialética, através da história, produziu entre os povos originários uma incerteza nas relações que ele possuía com as terras. Desde o período colonial, a dinâmica dialética histórica fez com que os povos originários perdessem as suas referências da terra e, portanto... A gente pode falar assim também. Agora, é roubo, é expoliação de terra, é escravidão de mulheres indígenas. A escravidão indígena vai até o século XIX. Até o século XIX você tem escravidão indígena. Você tem quadros do Debré, de 1833, que você tem lá ele com gravuras de pessoas indígenas sendo escravizadas. Né? Ninguém sabe disso.
né? Ninguém fica... É isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Bom, gente, eu acho que tem um tempinho bem bom para vocês se manifestarem, comentarem, perguntarem, sugerirem. Obrigada. Eu também recuso exercer aquele papel de mediador que fica ponderando os conceitos apresentados aqui com os conceitos apresentados ali. Também é assim, eu acho que tem bastante gente aqui para falar e o tempo é até escasso. Oi, Júlio Moracem. Júlio Moracem, gente, meu companheiro aqui na disciplina do Prolan, foi meu orientando há 30 anos atrás, ou um pouco menos. Estou cheia de orientandos aqui, que maravilha. Eu vou só fazer um comentário antes de vocês começarem a se pronunciar. É o seguinte, esse programa de interdisciplinar de pós-graduação e integração na América Latina é um espaço, para mim, que estou aqui na universidade há 60 anos, é um espaço maravilhoso de acolhida, de compartilhamento, de interdisciplinaridade. Júlio, Marileire, que são os coordenadores, eu estou muito grata de estar aqui nesse programa compartilhando com vocês. Quem ainda não chegou, venha, porque realmente é uma convivência muito humana e muito, nossa, de grande aprendizado, não é? De muitas relações fraternas no interior do corpo docente, no interior do corpo discente, entre docentes e discentes. É um espaço realmente que eu sonhava para a USP. Tá? Agora, quem quer comentar? Você quer alguma coisa? O professor Júlio falar. O Júlio Suzuki está querendo falar também, tá? Primero Julio, que hable falar, primero la Julio? casa. O bueno, Gregorio Mesa, mi trabajo en Colombia y en algunos otros países de Latinoamérica con pueblos y comunidades étnicas y campesinas me ha llevado a una reflexión, pero también a como múltiples inquietudes que todavía no hemos podido resolver, especialmente porque cada vez hay nuevas agresiones y nuevas formas de tratar de enfrentar esas nuevas agresiones. Quiero felicitar a los expositores, absolutamente fantástico la manera como han hecho su presentación y me siento complacido y soy un buen estudiante al escuchar sus intervenciones. La pregunta y la intervención tiene que ver con esta idea. En muchos territorios de Colombia, como en muchas partes del mundo, hay una especie de coexistencia entre las diversas comunidades étnicas y campesinas y populares que históricamente en su momento, en tiempos antiguos, resolvieron sus conflictos de manera distinta a cómo se expresan los conflictos, yo los denomino conflictos ambientales, realmente antiambientales, en el último tiempo. Y entonces el Estado y el capital sí que han sabido conocer esa situación y entonces atacan a esos pueblos, a esas comunidades, de manera tal que la división termina siendo como la principal reacción en esos pueblos y comunidades. En el caso colombiano, en particular en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca, indígenas que en su momento habían resuelto conflictos con campesinos y con poblaciones afrodescendientes, una comunidad étnica colombiana, ahora están enfrentados entre ellos. Eso tiene que ver con el conflicto armado nuestro, con los distintos actores, pero además con las distintas propuestas extractivistas, pero además como la dificultad de agenciamiento del Estado colombiano para resolver conflictos, sino todo lo contrario, para profundizarlos y garantizar justamente el nuevo extractivismo. Entonces la pregunta es, ¿qué experiencias, digamos, proactivas o positivas
en el caso brasilero, podrían ayudarnos a entender. Hemos probado como múltiples posibilidades, pero especialmente en los últimos 5 años, esto se ha profundizado y necesitamos conocer otras experiencias de manera de resolver esos conflictos interculturales e intraculturales, porque los conflictos extraculturales, digamos, son de largo aliento, tienen solo 5 siglos como nos han indicado ustedes, entonces chévere conocer algunas experiencias positivas sobre eso. Muchas gracias. Olá. Olá para todas as pessoas, boa tarde, meu nome é Núncia, eu faço doutorado em Sociologia da URGS e gostaria de agradecer pelas exposições, foram falas muito ricas e eu também achei que foram argumentos muito complementares e me lembrou muito Nego Bispo quando ele fala sobre essa relação, né, das populações originárias e das populações negras que pelos nossos modos a gente se entendeu. E tanto quanto o professor falou sobre aniquilamento racial, sobre essa destruição sistemática, né, de formas de ser e dessa falta de reconhecimento, né, da humanidade, dessa existência que não é digna de existir, e tanto também quanto o professor falou de etnogenocídio, dessa morte étnica, né, dessa forma de ser, me lembrou muito a discussão, né, dessa tese jurídica do marco temporal. E me lembrou muito essa luta pela terra, que é uma disputa de muito conflito, né, que vem desde a colonização, mas me lembrou muito a discussão sobre os marcos temporais, tanto indígena quanto quilombola. E aí eu queria muito ouvi-los, né, de como pensar todas essas formas de morrer, e eu acho que a própria discussão do marco temporal nos remete a não só uma morte da terra, né, dos territórios, das comunidades tradicionais, mas também uma morte da memória, uma morte da cultura e uma morte da memória da terra, porque não reconhece, né, as populações que estavam territorializadas ali desde sempre. É isso. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Ronilda, que coisa linda, né? Que começamos essa mesa com Juarez e com Cazé, com essa força exatamente das expressões de outras temporalidades históricas que não a da sociedade nacional, que mostram para nós que nós temos que dialogar e viver essas experiências. Uma delícia conhecer você hoje pessoalmente, Juarez, Cazé agora, né, pela primeira vez, mas o Juarez já participamos de outras bancas. E uma delícia, então, poder ver essa força que se coloca como necessária e como importante para as lutas que se constroem dia a dia. Mas é muito difícil num país que reconhece, sobretudo, esse título de doutor como importante para manutenção e, de uma certa forma, reconhecimento de certos discursos, ter vocês aqui que incorporaram essas possibilidades, se colocaram nesse lugar de luta e de enfrentamento, mas é um sistema de muitos preconceitos. É claro que eu faço parte de uma continuidade de gerações, como essa de que faz parte a professora Ronilda, que mesmo que seja, né, de uma perspectiva descendente, diferente das que nós estamos defendendo, nós estamos na construção disso que se faz exatamente como necessário, como se constitui nessa mesa hoje, né? Teu Juarez, um intelectual preto, teu Cazé, né, um pensador do mundo, dos indígenas, dos povos originários, e é para isso que nós estamos aqui. E eu queria exatamente que vocês pudessem comentar um pouco mais desse dilema que é superar o preconceito e encontrar a força da luta para conquistar espaços nesse mundo que é tão perverso, tão disruptivo, como falou o Juarez, né? Tão cheio de violências e de confronto de temporalidades. Essas temporalidades históricas que, de uma certa maneira, definem também os nossos territórios. Eu tenho falado muito com a Ronilda, né, das minhas vontades de aprofundar o debate do território, que foi sempre muito centrado na categoria do poder. Mas o poder se expressa discursivamente a partir de saberes. E os territórios também se constituem como saberes. E é disso que Cazé nos falou brilhantemente, como Juarez também, né? Esses saberes que se constituem pelos povos que vocês representam, pelas histórias que vocês constituem. Muito obrigado. Posso? Obrigado. Hola, mi nombre es Eden. Vengo de un pueblo afroindígena de este territorio colonialmente llamado México.
Y agradezco mucho las palabras, especialmente lo que se compartió en términos de una posición muy crítica respecto al Estado, en términos del reconocimiento de que no hay un tercer Estado humano posible, etcétera, todo esto. Es una perspectiva que compartimos. Pero específicamente quería referirme a un fenómeno que también fue conversado, que tiene que ver con la concepción o no del género dentro de la diversidad de los pueblos indígenas. Sabemos que las concepciones de género son muy variadas, porque los pueblos son en sí mismos muy variados. Podemos hablar también de la en cómo se nos convirtió también en indígenas y se nos metió en este saco, y para meter ahí dentro todo lo que no era lo europeo. Entonces, partiendo de esta idea de que las concepciones del género son muy diversas, es cierto que no podríamos reconocer que no existía este binarismo que vino junto con la conquista. Pero también es cierto que las condiciones de guerra que se nos han impuesto han determinado condiciones para defendernos. Y específicamente esas condiciones, en muchos casos, han sido condiciones de guerra. Han sido condiciones de tener que aceptar que la defensa de los pueblos, de los territorios, de las comunidades, también ha tenido que pasar por las armas y por una concepción también de guerra. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde estas condiciones impuestas para mantener la existencia de los pueblos, la condición de guerra, también ha sido una puerta de entrada para la construcción del género en términos más binarios, en términos de que la guerra la hacen los hombres o que los hombres ocupan una posición específica dentro de una condición de guerra, y hasta dónde también esta guerra ha abierto las puertas para la construcción binaria del género dentro de las comunidades indígenas, y hasta dónde esto también, ¿no?, constituye un tipo de patriarcado también. Está el debate abierto sobre la existencia o no del patriarcado originario, patriarcado de baja intensidad, etc. Pero específicamente yo no me quisiera referir a si este patriarcado existía o no antes de la colonización, sino más bien cómo los mecanismos de la colonización también se han convertido o no, sería lo que me gustaría reflexionar entre todas, todos, todes, hasta dónde estos mecanismos de la colonización también nos han dejado un patriarcal dentro de los pueblos. Boa tarde. Cazé, eu me chamo Bruno de Almeida Gambert, eu sou professor de História da América da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu vejo aqui também que o senhor também é de uma universidade estadual. A gente sabe que as leis de ensino de história, tanto na educação básica quanto na universitária, levam em consideração os povos afro-brasileiros e africanos, e depois de alguns anos também incluiu a população originária, né? Houve esse movimento. Primeiro foi o movimento negro, depois o movimento originário. Eu te pergunto no sentido de como você vê a inserção da população originária nos cursos de formação, pode ser de história, pode ser de ciências humanas. Porque, por exemplo, tornou-se necessário estudar a história, sempre foi, sempre será. A nossa história é a sua história, é a nossa história também, de alguma forma. Mas sempre... aí, por exemplo, cria-se a cadeira de História dos Povos Originários. Bom, muito bom. Aí percebe-se que a universidade tem poucos originários, ou poucas pessoas que ocupam esse espaço, né? E você tem dois movimentos, de trazer as pessoas originárias para ocupar esse espaço, de fomentar um material aí que seja um material coerente, que não seja um material colonialista, que respeite, que tenha qualidade, né? E aí você ainda vê, quando você tem uma conquista, você percebe que tem ainda muitas outras para conquistar. Por exemplo, na sua apresentação eu percebi que a forma como a gente faz ciência é pouco democrática com quem nós realmente somos.
talvez esse seu jeito do final, apresentando, fez um sucesso incrível aqui nessa sala. Pelo menos comigo fez, né? Então, a gente tem também, assim, não só o conteúdo. Colocou lá a história dos povos originários. Maravilha, maravilha. Mas como vai ser ensinado? Esse saber fazer, essa forma, para mim também é complicado. Eu queria fazer esse comentário para colocar essa questão para você, assim, para ver o que a gente pode pensar. Olha, dá para falar só mais uma pessoa, que nós temos pouquíssimo tempo para a resposta dos nossos convidados. Boa tarde a todas as pessoas, todos, todas e todes. Eu sou Salete Peixoto, professora da Universidade Federal do Acre, e eu queria pedir um socorro. Juarez falou no extermínio dos pretos, dos índios, e eu estou aqui para falar nos adolescentes, nas crianças que estão sendo exterminadas, e o silêncio é total sobre essa questão. E eu venho pedir ajuda a três grandes ícones que estão aí sentados. Eu tenho um programa onde os nossos colegas estão aqui participando, alunos da Universidade do Acre, professor de Sergipe. Nós temos um programa que está em Sergipe, São Paulo, Curitiba, Rondônia, com pesquisadores. E lá no Acre, de 2015 a 2018, só para alarmar e chamar a atenção para as nossas crianças e os nossos adolescentes, de 2015 a 2018, o estado do Acre foi o estado que mais matou adolescentes e crianças, em contraponto à média nacional. A média nacional. Nós lidamos com adolescentes de 12 a 18 anos em situação de cárcere e em vulnerabilidade. Eles são pretos, eles são pobres, eles são pardos, eles são indígenas. Nós estamos no norte. Nós estamos no norte. Me desculpem pedir, quebrar um pouco de tudo que foi brilhantemente dito, mas eu preciso gritar por essas crianças e por esses adolescentes. E peço a palestrantes tão ilustres que, quando falar nesse extermínio, falem no extermínio de nossas crianças. É indigno o silêncio com relação às nossas crianças e os nossos adolescentes. Indígenas, pretos, pardos, bicolores, com quem a gente tenta fazer algum tipo de trabalho. Nós temos um programa com 10 projetos acontecendo há 1 ano e 4 meses e um projeto há 2, dentro de um centro socioeducativo feminino. Feminino. Eu não vou tirar o brilhantismo da palestra, mas eu estou aqui para gritar por essas vidas juvenis. Socorro! Socorro! Vamos falar nessas vidas também. É duro, gente, você trabalhar com um adolescente e você ir dormir pensando onde é que ele está. A maioria deles, eles são cooptados pelo tráfico. Nós estamos ali na fronteira, Brasil, Bolívia, Peru. Nós somos caminho de passagem. Então, pensem também, nos ajudem a salvar essas vidas, porque elas são essa continuidade nossa. Nós temos egressos do Sistema Socioeducativo no Acre que são alunos da Universidade Federal do Acre. É esse o movimento que a gente está tentando fazer. Eu só preciso citar um nome dos 4 que eu tenho dentro da universidade. Lucas Magalhães foi conhecido num evento de socioeducação. Desculpa. Tá. A gente está bem sensibilizado. É impressionante como a gente desconhece o que acontece no norte. É impressionante, sabe? Pois é. Eu peço perdão, mas eu tenho que aproveitar esse palco. Você aproveita esse espaço, faça as suas articulações. Eu acho que aqui tem bastante Eu agradeço. gente, tá? Muito obrigada. Já comecei a fazer. Muito tá? obrigada. Eu agradeço. Juarez, fecha quando você falar nas mortes, fala nas crianças e nos adolescentes que estão sendo cooptadas pelo tráfico. É isso que eu peço. Pretos, pobres, indígenas.
Muito obrigada pelo depoimento, viu? Muito obrigada por trazer notícias para a gente, que a gente realmente, praticamente, é como se não pertencesse ao Brasil, eu fico impressionada. Então, a gente tem pouquíssimo tempo para o Juarez e o Cazé comentarem em relação ao que foi pronunciado. Você quer falar primeiro, Juarez? Quer falar primeiro, Cazé? Você que sabia. Vamos tirar no Paruí? Como faz? Paruí. Então, vamos começar com o Júlio. Eu vou ser bastante breve. Lá em Olivença esteve lá 2 mulheres indígenas de Cauca, na região de Cauca, que é do povo Nassa. E a gente trocou muitas ideias de convívio. Para mim, uma das maiores referências da luta de resistência, né, é o povo do Cauca, do povo Nassa, em espiritualidade. E já aproveitando, falando lá do Acre, numa comunidade indígena, a gente tem uma outra relação com a criança. Lá onde eu moro, são 4 escolas indígenas. São 2 creches. Né? Mas para quem é indígena, que é creche, porque muitos dos meus parentes trabalham na construção civil. Né? Então, numa comunidade indígena, a gente tem isso e leva isso muito a sério. É que o tema hoje era outro, né? Mas você tem toda a razão. Teria um belo debate sobre isso. Lá a gente leva isso muito a sério. E lá o crime está chegando também. A crítica que eu postei há pouco um vídeo no Instagram fazendo uma crítica, inclusive aos movimentos sociais, inclusive ao que eu faço parte, né? Inclusive ao movimento indígena, que fica muito ligado às questões de Brasília e fica esquecendo das suas bases. As bases são as crianças, os adolescentes, né? Nós temos crianças lá e a gente vive, né? Eu sou educador, não, eu moro numa comunidade indígena, não tem como você... e uma criança é filho de todos, né? De todas as pessoas lá. Então, essa é uma questão premente que mereceria, sim, uma mesa específica sobre isso. Eu ia falar, eu não sou especialista, nem é essa a questão, né? Mas a gente vive lá no cotidiano das escolas. A coisa não é fácil. E aí, fez doutorado em Sociologia. O Nego Bispo é uma referência. Né? A gente já fiz 2 atividades junto com eles. Né? Por quê? Porque o Nordeste tem essa diferença. No Nordeste, certas regiões do Nordeste, essa coisa de isso aqui é o preto, isso aqui é o indígena, isso aqui é o pardo, essas divisões epistemológicas vindas da academia, de vez em quando não funciona muito na prática. Se você for na minha comunidade, você vai ver que a minha comunidade é preta. E aí, voltando para o Júlio, a espiritualidade é um caminho. Olha que música a gente canta. Pisar caboclo, caboclo canidé, vou trazer o Bolsonaro para debaixo do meu pé. A gente canta muito de caboclo no nosso toré. Né? Caboclinho de vestimenta de caboclo, é samambaia, samambaia, samambaia. Pisar caboclo. A gente canta música no nosso toré, música de você tem, ó, que eu vou falar. Você tem na nossa comunidade inteira que é filho de santo, que são mulheres indígenas raspadas, né? São homens indígenas filhos de santo. E a gente não tem nenhum problema com isso, né? Nenhum problema, né? Por conta dessas questões. Agora, as outras religiões, sim, é um trabalho que, de vez em quando, cria um problema, inclusive nas relações com a criança. Né? Não deixa a criança usar o cocá, fazer a pintura, né? E vai tirando a comunidade da gente. Então, aí, pegando o Júlio e a sua, é essa a questão. Tem muita gente que coloca piolho na cabeça de careca. Né? Aí não tem... O dia a dia você vai... Desculpa os carecas. Mas você vê, isso aí não é uma... E volto a dar uma família... A gente é assim. Numa comunidade... A criança, ela é uma ser encantada. Se o mais velho chegar aqui e falar, ô Cazé, você está falando demais, bora, cará, na mesma da hora. Porque a gente acha que o mais velho, ele é uma pessoa encantada. Nem todo mundo que envelhece com sabedoria. Né, Bolsonaro? Agora, a pessoa, quando envelhece com sabedoria, ela vira um ancião. E a criança é portadora de saberes, né? Que tem um menos... Eu vou sofisticar. Eu fiz pós-doutorado em psicologia, né? A criança tem pouco o superego. Então, ela é encantada por natureza, tá certo? E quando eu falei da cadeia, é isso, né? Tem que combater a lei antiterror, minha gente. Isso aí é pauta. Isso devia ser pauta dos movimentos. E outras temporalidades, alguém falou das outras temporalidades. Eu subi lá no alto do tempo, só para ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do tempo, só para ver a fundura do mar. Dança homem, dança mulher, e as encantadas na beira do mar. Que tempo é esse que eu estou falando?
não está cabendo nessas variações de tempo existentes, né, cronológica. Eu nem sei o dia certo que eu nasci, né, não tenho o dia certo. Isso não me incomoda nem um pouco, né, porque as temporalidades são diferenciadas. E sobre o México, eita questão porreta, né? Gênero. Então, não dá para generalizar quando falo de povos originários. Só no Brasil são de mais de 300 povos. Só no Brasil são mais de 300 povos, falantes mais de 274 línguas. Na minha comunidade são 14 caciques. Dependendo da aldeia que você vai, todos tupinambás, não são as mesmas coisas. Então, nunca dá para... Se eu falei isso, perdoe, eu vou me corrigir. Os povos originários, muitos deles eram não binários, mas não quer dizer que todos sejam. É o sim ou não, o certo ou errado. O Caiapora, para mim, lembra muito Exu. A Anhanga, eu sou Angatu. E parem de chamar o Engabaú de córrego dos demônios. Não tem demônio lá, não. Gente, a Anhanga é uma alma inquieta, faz e desfaz, né? Então, a não binaridade é muito comum, é a mesma coisa de gênero. O Tibira é a primeira vítima de um crime, anacronismo, de homossexualidade. Tibira era um tupinambá de Maranhão que foi amarrado na boca de um canhão porque não sabia que sexo tinha Tibira. Tibira não era homem nem era mulher. O que era Tibira? Então, eu não ouso a classificar Tibira. Tibira é Tibira, né? Ele não tem uma classificação. E cada povo tem como lidar com essas coisas. Por exemplo, nem todos os povos tinham cacique. Nem todos os povos tinham cacique. Então, vou repetir. Se tiver indígena, aí vão me bater. Agora vai quebrar a figura dos caciques hoje. Tem gente que vai recusar. Para mim, a figura do cacique vem da relação com o não indígena, da imposição de um chefe. Escolha aí entre vocês um para falar. Quando você escolhe, você hierarquizou na minha leitura. O cacique da nossa aldeia, cacique Gildo, ele é bravo feito... Ele carrega saco de cacau, no caso de Porto, né? Ele é bravo e forte. Se cacique Gildo chegar na minha aldeia e falar, vai fazer isso, ninguém vai. Porque a gente não... O cacique é uma referência, ele é Morobixaba. Então, com certeza, você tem razão. Tem índio... gente, eu não vou ficar mentindo. Tem índio que é burguês. Você tem índio que é de direita, me perdoe falar isso. Você tem uma deputada federal que é milica, que votou a favor do marco temporal, né? E para quebrar isso na nossa cintura, né? Então, o marco temporal, voltando à questão, é sim uma política de morte. Então, você tem indígena que incorporou... Quem faz trabalho dessas igrejas, né, pentecostal nas igrejas, nas comunidades, são indígenas. Na minha comunidade, você tem indígena conservador mesmo. Está entendendo? Por isso que eu não posso... Que faz minério, que explora minério. Então, tem essas relações. E no México, então, né, tem muito disso. Por isso que é muito difícil você ter uma generalização sobre isso. Tá certo? Por isso que a resistência é o caminho. E resistir a partir disso. E o marco temporal é óbvio que é morte. Né? Não tem que ter marco temporal. Não tem que ter marco temporal. As pessoas saindo das suas terras... Meu pai é chucuru, de Palmeira dos Índios, das Alagoas, migrado, teve que migrar, 2 irmãos do meu pai tiveram orelha cortada. A migração nordestina não é migração nordestina, é de índio fugir, de indígenas fugidos. Né? E aí, como que se o cara só tem direito à terra quem estiver na terra. Mas você expulsou. E quem ficou não podia se assumir como indígena que apanhava. Né? E aí, depois, as pessoas retomam. Eu sou indígena, vou lutar pelo meu direito. Uma das principais caciques nossas, que está presa, está com prisão domiciliar. Ela vendia acarajé. Ela era a baiana do acarajé. Aí, na década de 1990, ela assume o cacicado e vira cacique Jamupoti. Isso, na cabeça dos sulistas lá da Bahia, isso aí é como que ela é cacique, agora você vendia acarajé. Né? Pois é. O marco temporal ele é uma afronta a nós todos, inclusive a vocês, né? que acaba com isso. E aí, sobre a Lei 11.645, e aí, na frente de Juarez e do lado dele, eu saúdo o movimento negro. Né? O movimento negro ele foi responsável por muitos avanços nas políticas de direitos raciais. Por isso que a Lei 10.000 vem antes, né? Vem a LDB, né? E depois vem a Lei 10.000. O movimento negro tem mais organização, eu não estou mentindo, né? Historicamente tem nas cidades urbanas. Né? Por quê? Porque está mais presente nas cidades, nas universidades. Nós estamos engatinhando nisso.
Porque nossa questão é terra, está entendendo? É a terra o principal. Que vem as cotas, mas a terra demarcada que nos dá garantia de vida. O que mais parece dentro do movimento negro com a nossa luta é o quilombola, né? Que é a questão do território, pensar nessa outra lógica. E aí, como que eu aplico a Lei 11.645? Eu dou aula na Universidade Federal do Sul da Bahia e na Universidade de Santa Cruz. Sabe como que eu aplico? Primeiro dia de aula, eu falo para os alunos, aqui é Sul da Bahia, não tem livro, não tem texto, tu vai ouvir o seu mais velho. É tática indígena. Você vai ouvir o seu mais velho e você vai descobrir. Sul da Bahia, o seu mais velho, o seu bisavô, sua avó, vai ser indígena ou negro, ou indígena e negro. Eu aplico a Lei 11.645 assim. Eu quero incentivar as pessoas a descobrirem a indianidade na vida dela. E eu estou falando de um cara chamado Paulo Freire. A construção do conhecimento a partir da pessoa, né? Se der para trazer um grupo indígena, traga. Mas eu quero mais que a pessoa veja nela a indianidade, porque que ela está deixando isso de lado. É assim que eu aplico a Lei 11.000. Essa Fefeleche aqui, a Fefeleche, viva a Fefeleche. Não tinha história indígena até o semestre passado, final do semestre passado. A lei de 2008. A lei obrigou o professor a dar um conteúdo que ele não tem na formação. E não é só a história, é na geografia, é na biologia, é na gramática, é na literatura, né? Na matemática, etnomatemática. Eu oriento, tenho 6, 7 indígenas que eu orientei no mestrado. 2 deles fazem etnomatemática, uma é de geografia. Então, aplicar a lei é como construir a presença indígena na vida. Não vai dar sempre para levar um grupo indígena na sua escola, mas dá para você construir esse no dia a dia, tá certo? Do cotidiano. Pronto. E é isso. Obrigado, gente. Vê se ele está falhando, Clarice. É difícil de interromper. Vamos pegar esse daqui. Bem, também vou ser bem rápido, né? Bem rápido. Bom, primeiro é o seguinte, eu comecei a estudar a questão do que eu chamo hoje de aniquilamento na universidade por uma razão simples. Eu nasci num lugar chamado Vila Armazém, zona norte de São Paulo, e nos anos 70, 80, Vila Armazém é um lugar muito violento, né? Houve um roubo num supermercado, a polícia chegou, falaram que eram 3 garotos, a polícia foi atrás e voltou com 3 corpos. Levantou o capô e falou assim, são esses aqui? E o dono do mercado falou, não, os meninos eram brancos. Então, eram 3 crianças negras. Diante desse processo de chacina de crianças e adolescentes da Vila Armazém, minha mãe me tirou da Vila Armazém e me colocou numa casa de candomblé. Me internou numa casa de candomblé. Então, eu fui para a universidade por causa dessa questão. Em 1991, nós organizamos o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras em São Paulo. Até os anos 90, não se tinha dados da condição de vida e morte dos povos negros no Brasil. Por quê? A Constituição de 1967, da ditadura civil-militar, ela tirou o quesito cor do censo. Tirou. E você não tinha dados sobre a condição de vida e morte da população negra. Tanto é, se vocês pegam os documentos que nós produzimos até o início dos anos 90, os documentos mostram o negro ainda como minoria social no Brasil. Só começamos a mudar isso a partir de 90, uma ação política do movimento negro. E os dados surgiram porque nós trabalhamos com os dados de morte das pessoas. Era importante a identificação das pessoas como preta e parda, porque quando você pega o atestado de óbito, você sabe como aquela pessoa morreu. Então, os dados mostravam, jovens pretos e pardos morrem iguais, com tiro na cabeça, no peito, em situação de violência extrema. Os dados mostram isso, e isso é desnecessário dizer. Então, a partir daí, nós montamos uma campanha chamada Não Matem Nossas Crianças. Nós tínhamos um grupo de ativistas negros no movimento negro que saíram da FUNABEM, a antiga FEBEM. Então, nos organizamos naturalmente para essa ação política. E foi ela que fez com que tivesse a primeira comissão parlamentar de inquérito, que investigou isso no Congresso Nacional, com a Benedita da Silva. Foi ela que propiciou que nós tivéssemos aqui uma comissão política em São Paulo, que foi o responsável, foi um deputado chamado Jamil Murad, que era do PCdoB. Foi ela que permitiu que nós tivéssemos uma comissão parlamentar de inquérito no município de São Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte, é um tema fulcral para nós.
É um tema fulcral para nós. Inclusive, a gente diz nos terreiros de candomblé que a gente anda, se nós não tivermos cuidado com isso, nós não teremos crianças para fazer o nosso axixê. É o que nós temos dito. É uma questão assustadora. E chegou nessas condições, na minha opinião, porque o grupo social privilegiado por essa situação no Brasil, que é a população branca de classe média, não se mobiliza. Não se mobiliza. Inclusive em áreas importantes como no judiciário. Todas as ações políticas para impedir esse tipo de massacre no judiciário não evoluiu. E os negros não estão lá, os indígenas não estão lá. Eu acho que a gente precisa fazer uma crítica radical a essa situação e na luta política global que nós estamos travando em relação a isso. Eu gostaria de ter vindo aqui e falado de outra coisa, né, Casé? Samba, capoeira e tal, né? Mas nós não temos essa possibilidade diante dessa situação. Então, nós temos muito cuidado com a questão da criança e do adolescente. Entendemos que essa lógica maluca de a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, até o final do nosso encontro, 6 jovens negros teriam sido assassinados no Brasil. Essa é uma pauta importante no movimento negro. Uma pauta importante no movimento negro que não se limita à academia, né? 2 outras coisas, rapidamente, para a gente poder avançar. Uma delas é em relação às políticas institucionais da brutalidade. Nós temos no Brasil uma ideia de que não foi, diferente da África do Sul ou do Jim Crow nos Estados Unidos, nós não tivemos uma ação institucionalizada do racismo no Brasil, o que não é verdade. O que não é verdade. Nós fizemos agora o nosso grupo de pesquisa, o GEPALI, que tem aqui um companheiro nosso, que é esse grupo de pesquisa da Unicamp, e nós estudamos todas as constituições, todas, a de 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67, 88, todas. E em todas elas, a institucionalização da brutalidade contra a população negra, em todas. A de 37 é a mais assustadora de todas, que nós dissemos que ela é legal porque foi o espaço que se construiu a escola nova. Mas a Constituição está dizendo lá, a educação tem que ser eugenista. Só 2 constituições tinham isso, 3. Uma envergonhada dos Estados Unidos, que era uma emenda, a alemã, hitlerista, e a brasileira. As implicações disso são seríssimas. O Brasil teve um mecanismo político institucional de brutalidade e violência racial instituído no Estado. Instituído no Estado. Por isso é importante, penso eu, fazer o debate sobre a questão do aniquilamento. E, por último, sobre o encontro dos grupos. A pesquisa que nós fizemos, né, Rony? A Rony foi a minha orientadora de 2000... Não foi, não. Foi de 96, não lembro, faz tempo, tá bom, faz tempo. Mas uma ideia que nós tínhamos era o seguinte, Casé, agora vou dar uma exibida aqui também. A gente procurou romper com o mecanismo instituído pelos gregos de pensar a partir da maêutica dos grupos que trocavam informações. A maêutica, como vocês sabem, foi um instrumento organizado por Platão, cuja mãe era a parteira, e maêutica significa a geração de novas ideias. Então, era o enfrentamento das... Gostou dessa? Foi boa, hein? A nossa ideia era a seguinte, não era trabalhar com a ideia do enfrentamento de ponto de vista, mas de complementariedade. A gente queria entender o seguinte, talvez uma nova possibilidade de construção de narrativa a partir da complementariedade. Aí nós estudamos grupos sociais complexos. E aí a gente tentou ver, né, na época, que eles formavam 3 espaços diferentes de articulação. Um núcleo denso, um núcleo ressemantizado e um núcleo inventado. Então, talvez uma das grandes sacadas da sobrevivência desses grupos étnicos raciais foi uma nova visão de mundo que implicava uma coisa diferente. Nós também evitamos cair numa certa fabulação. Imaginar, por exemplo, que a brutalidade e a violência de 500 anos de massacre não tem afetado os povos negros na África, ou não tem afetado os povos negros nas Américas, indígenas nas Américas. Se fosse isso, a gente não estaria entendendo a magnitude de que foi o massacre.
Imaginar que os povos negros indígenas continuam vivendo como se fosse numa lata de conserva, mantendo aquilo que eles tinham. Isso é uma estupidez. É uma estupidez. Mas o que tinha de legal naquilo que nós estávamos estudando? Em práticas às vezes cotidianas, tinha-se um link ali com uma coisa muito profunda dessa relação. Um contato com uma folha, um contato com a terra, um tipo de tratamento. Então, a gente procurou, a partir desse tipo de fragmentos de existência e persistências negras civilizatórias, indígenas civilizatórias, entender o chamado núcleo denso. Depois disso, a vida nos encaminhou para outro lugar, a gente começou a pensar outras coisas também. Mas o que eu acho importante é o seguinte, isso é fundamental. O que é que nos unifica numa ação política radical contra esse modelo de vida instituído na sociedade moderna? A luta contra o Estado. A luta contra o Estado. Parece-me que essa é a questão fundamental de qualquer ação política de afirmação, de reconstituição da humanidade dos povos originários, dos povos tradicionais na sociedade brasileira. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e seguimos. Gente, muito obrigada, viu? E vamos continuar, prosseguir na nossa luta, cada um no seu cantinho, né? E nas nossas articulações. Muito obrigada. A gente vai estar colado vendendo lá fora. Eu podia estar roubando, mas o Estado chegou primeiro. Muito obrigado, professora Ronilda, professor Juarez, professor Cazé. Convidamos a todas e todos para o nosso momento de lançamento de livros. Retornamos a partir das 16h30. Muito obrigado.